Uma mulher de 72 anos se arruma animada para um passeio com a nora, sem imaginar o plano cruel por trás. Abandonada numa estrada de terra no sertão, ela é deixada à própria sorte para morrer. Mas um encontro inesperado muda seu futuro e revela uma herança milionária. Prepare-se para uma história de reviravoltas, justiça e redenção que ninguém esperava. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol castigava o sertão nordestino naquela manhã de sábado, quando Dona Leonor terminou de arrumar os cabelos grisalhos diante do espelho rachado do pequeno banheiro. Aos 72 anos, o corpo cansado e as pernas paralisadas após um derrame não haviam diminuído sua dignidade. Sentada em sua cadeira de rodas desgastada, alisou o vestido florido, o melhor que possuía, reservado para ocasiões especiais. Será que tá bom assim? Perguntou para si mesma, ajeitando o broche simples na gola do vestido. Era um presente antigo de seu falecido marido, Sebastião. Se o Tião estivesse aqui, murmurou sem completar a frase que carregava décadas de saudade. Desde a partida do marido, Leonor dedicara sua vida ao filho único, Carlos Eduardo. Lavava roupa para fora em Petrolina, Pernambuco, mesmo quando as mãos rachavam pelo sabão áspero. Economizava cada centavo para que o filho estudasse, sonhando com uma vida melhor para ele. O esforço tinha valido a pena. Carlos se formou em administração e agora trabalhava em uma empresa em Recife. Casou-se com Débora, uma mulher da capital, de unhas sempre bem feitas e roupas de marca. O casarão humilde onde Leonor criara o filho ficava cada vez mais vazio. As visitas de Carlos tornaram-se raras, sempre apressadas. Quem aparecia ocasionalmente era Débora, geralmente para resolver assuntos pendentes ou para reclamar das despesas que a sogra representava. Naquela manhã, Leonor aguardava animada. Débora havia ligado no dia anterior. Dona Leonor, amanhã vou buscar a senhora para conhecer uma chácara que estamos vendo para reunir a família nos fins de semana. O Carlos está ocupado com um projeto, então vou ser eu mesma. A ideia de ver o filho mais vezes encheu o coração de Leonor de esperança. Talvez finalmente conhecesse melhor o netinho, Miguel, de apenas 3 anos, que mal a reconhecia, nas poucas vezes em que o vira. Às 10 horas, ouviu-se a buzina impaciente de um carro na porta. Leonor pegou sua bolsa de couro desgastada, onde guardara uma garrafinha de água, um pequeno porta-retratos com a foto do filho criança e um terço de madeira que a acompanhava há décadas. Esperou que Débora entrasse para ajudá-la. "Bom dia, minha filha." Cumprimentou com um sorriso quando a porta se abriu. Débora, de óculos escuros e roupas que pareciam novas demais para uma visita a uma chácara, respondeu com um aceno apressado. "Vamos logo, Dona Leonor. Tenho outros compromissos depois", disse, empurrando a cadeira de rodas para fora, sem o cuidado necessário. Seu perfume caro contrastava com o cheiro simples de alfazema que emanava da idosa. No carro, um modelo importado que Carlos comprara recentemente, Débora mal conversava. Respondia às perguntas de Leonor sobre o netinho e sobre o filho com monossílabos, concentrada no celular que consultava sempre que parava no semáforo. "Essa chácara fica longe, minha filha?" perguntou Leonor, notando que já haviam deixado a cidade para trás. "Não muito", respondeu Débora secamente. À medida que avançavam, as casas foram ficando para trás. A estrada que cortava o sertão pernambucano tornou-se mais deserta, com a vegetação de caatinga seca se estendendo pelos dois lados. Leonor, acostumada apenas ao trajeto entre sua casa e a igreja do bairro, começou a sentir um aperto no peito. "Tem certeza que é por aqui mesmo, minha filha?" Débora apenas aumentou o volume do rádio. Quando o asfalto deu lugar a uma estrada de terra, ela desacelerou e parou o carro. Olhou para a sogra com uma expressão que Leonor nunca tinha visto antes. "Chegamos", disse Débora desligando o carro. "Mas, cadê a chácara?" perguntou Leonor confusa, olhando pela janela para o que parecia ser apenas uma estrada deserta no meio do nada, com alguns arbustos ressequidos e um poste solitário. Débora saiu do carro, abriu a porta traseira e, com movimentos bruscos, começou a tirar a cadeira de rodas do porta-malas. "Desça",
ordenou abrindo a porta do passageiro. Leonor, ainda confusa, obedeceu com dificuldade, transferindo-se para a cadeira, sem a ajuda que normalmente recebia. Débora foi ao porta-malas novamente e jogou uma mala velha na terra, levantando poeira. "O que está acontecendo, minha filha?" perguntou Leonor, a voz trêmula. Débora tirou os óculos escuros, revelando olhos frios como pedra. "Acontece, dona Leonor, que eu estou cansada. Cansada de ter que cuidar dos problemas dos outros. O Carlos trabalha como um condenado e a gente mal consegue aproveitar a vida porque sempre tem a senhora para nos preocupar. Contas médicas, remédios, adaptações na casa. Mas, filha, eu nunca pedi nada, sempre me virei com a minha aposentadoria. Não é suficiente", cortou Débora. "E agora o Miguel vai começar na escola particular. A gente quer comprar um apartamento maior. A vida segue, entende? Cada um que cuide do seu." Leonor sentiu como se o mundo girasse ao seu redor. A realidade daquela situação começou a se desenhar de forma terrível em sua mente. Você está me deixando aqui? No meio do nada? Pense como uma oportunidade de recomeço", disse Débora com um sorriso cínico. "Quem sabe alguém com mais paciência e dinheiro que nós passa por aqui e resolve adotar uma velhinha simpática." Leonor sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. "E o Carlos? Meu filho sabe disso?" A expressão de Débora endureceu. "O Carlos faz o que eu digo. Sempre fez. Por que acha que ele aparece cada vez menos? Eu fui diminuindo as visitas, criando problemas dizendo que a senhora falava mal de mim. Ele está convencido de que a senhora não me suporta e que é melhor assim, distante. Isso não é verdade." "Eu nunca." "Tanto faz agora", interrompeu Débora, entrando no carro. "Suas coisas estão na mala. Tem alguns remédios, roupas, documentos. Considere como uma aposentadoria antecipada. Longe, bem longe da nossa vida." O motor do carro ligou. Pela janela aberta, Débora acrescentou: "E não se preocupe com a casa em Petrolina. Já temos um comprador interessado." O Carlos assinou a procuração sem nem ler direito, achando que era para resolver burocracias do INSS para a senhora. Leonor, paralisada pelo choque, viu o carro dar meia volta na estrada de terra. Débora ainda baixou o vidro para uma última frase. "Eu sempre achei que a senhora era um estorvo, sabia? Agora somos finalmente livres." A poeira levantada pelo carro foi a última coisa que Leonor viu antes que as lágrimas embaçassem completamente sua visão. Sozinha, sob o sol escaldante do sertão pernambucano, com apenas uma cadeira de rodas, uma mala velha e a lembrança de uma vida dedicada a um filho que permitira isso acontecer. As horas se arrastavam como décadas sob o sol impiedoso do sertão. Leonor, desidratada e exausta, conseguiu empurrar sua cadeira até a única sombra disponível, o poste solitário à beira da estrada. O calor fazia o asfalto ao longe parecer uma miragem líquida, ondulante. A garrafinha de água, quase no fim, era seu único consolo. Cada gole racionado como se fosse o último. Entre lágrimas silenciosas, lembrou-se de toda a sua trajetória. Nascida na pequena cidade de Exu, interior de Pernambuco, Leonor crescera acostumada à dureza da vida. Filha de lavradores, desde cedo aprendera que o sertão forjava pessoas resistentes. Casou-se jovem com Sebastião, um homem simples e trabalhador que consertava bombas d'água na região. Juntos mudaram-se para Petrolina, onde a vida parecia oferecer mais oportunidades. Quando Carlos Eduardo nasceu, Leonor jurou dar a ele tudo que não tivera. Sebastião morreu quando o menino tinha apenas 8 anos, vítima de um problema cardíaco não diagnosticado. Sozinha, ela assumiu jornadas triplas. Lavava roupa para famílias ricas, fazia faxina em consultórios médicos e, nos fins de semana, vendia bolos de milho na feira local. Suas mãos calejadas eram testemunhas silenciosas dos sacrifícios. "Cadê tudo isso agora, meu Deus?" murmurou para si mesma, observando o horizonte vazio. Uma vida inteira de dedicação. Para terminar assim, a tarde avançava. O calor diminuía lentamente, mas trazia consigo a perspectiva aterrorizante da noite no meio do nada. Leonor pensou no que seria dela quando a escuridão chegasse, quando os animais da caatinga começassem suas sinfonias noturnas. Uma lacraia já havia passado perto de sua cadeira, e ela afastou o pensamento sobre outros visitantes menos amigáveis que poderiam aparecer. Foi quando ouviu
Distante ainda, mas inconfundível, o ronco de um motor. Reanimada, tentou se posicionar melhor para ser vista. Seria Débora, arrependida, ou Carlos, que teria descoberto o plano da esposa? Ou seria apenas um carro passando, indiferente à sua situação? O barulho aumentou. Não era um carro, mas um caminhão, antigo, com a pintura descascada pelo tempo e pelo sol, surgiu na curva da estrada como uma aparição. Leonor agitou os braços, gritando com a pouca força que ainda tinha. O caminhão diminuiu a velocidade e parou alguns metros adiante. Um homem de seus 60 anos, pele curtida pelo sol e um chapéu de palha gasto, desceu da cabine. "Minha senhora, o que a senhora está fazendo aqui nesse fim de mundo?" Perguntou, aproximando-se com passos cautelosos, como se temesse assustar um animal ferido. "Graças a Deus o senhor parou", disse Leonor, a voz embargada. "Me deixaram aqui, minha nora." "Meu filho." O homem franziu o senho, indignado ao compreender o que havia acontecido. Apresentou-se como Josué, caminhoneiro que transportava frutas do Vale do São Francisco para o Agreste. "Isso é desumano, dona. Como podem fazer isso com a senhora? Uma senhora de idade, cadeirante, no meio do sertão?" Leonor contou brevemente sua história. Josué ouviu tudo, alternando expressões de incredulidade e indignação. "A senhora não se preocupe. Vou levar a senhora comigo até Arco Verde. Tenho que entregar essa carga hoje ainda, mas conheço um lugar onde a senhora pode ficar. Com cuidado." Josué ajudou Leonor a subir na cabine do caminhão, dobrando a cadeira de rodas com alguma dificuldade para guardar na carroceria, junto com a mala. A cabine era apertada, cheirando a diesel e a comida que Josué levava em uma marmita térmica. Para Leonor, naquele momento, era o lugar mais acolhedor do mundo. Durante a viagem, Josué falou sobre sua vida. Era viúvo há 5 anos. Tinha 3 filhos espalhados pelo Brasil. Um em São Paulo, outro em Brasília e a caçula em Fortaleza. Visitava-os quando podia, mas a estrada era seu verdadeiro lar. "A diferença, dona, é que meus filhos me respeitam. Ligam toda semana, mandam dinheiro sem eu pedir. O que fizeram com a senhora não tem perdão." Leonor sorriu tristemente. "A gente nunca conhece realmente as pessoas, seu Josué, nem mesmo aquelas que a gente criou." O sol começava a se pôr quando chegaram a Arco Verde, uma cidade de porte médio encravada no agreste pernambucano. Josué dirigiu até uma rua estreita no centro, parando em frente a uma casa antiga de 2 andares, com uma placa discreta: "Pensão Flor do Sertão." "Dona Zuleide é minha amiga de muitos anos. Ela tem bom coração. Vai ajudar a senhora, tenho certeza." A proprietária da pensão, uma mulher negra de cabelos grisalhos presos em um coque de aproximadamente 60 anos, apareceu na porta ao ouvir o caminhão. Seu rosto se iluminou ao ver Josué, mas logo franziu o senho ao perceber Leonor na cabine. "O que aconteceu dessa vez, Josué? Quem é essa senhora?" Josué explicou a situação sem esconder sua indignação. O rosto de Zuleide transformou-se, passando da surpresa à compaixão e, finalmente, à determinação. "Traga ela para dentro. Agora." A pensão era simples, mas acolhedora. Cheiro de café fresco misturava-se com o aroma de algum ensopado que cozinhava lentamente. Fotografias antigas decoravam as paredes, ao lado de quadros bordados com frases de sabedoria popular. Zuleide guiou Leonor até um quarto no térreo, adaptado para receber visitantes com mobilidade reduzida. "Este era o quarto da minha mãe", explicou. "Ela também era cadeirante nos últimos anos. Vai servir bem para a senhora." O quarto era pequeno, mas impecavelmente limpo. Uma cama de solteiro com colcha de retalhos coloridos, um criado mudo com uma bíblia gasta pelo uso, um armário simples de madeira e uma janela que dava para um pequeno jardim interno. No banheiro adaptado, barras de apoio e um chuveiro com cadeira. "A senhora não se preocupe com nada agora", disse Zuleide, ajudando Leonor a se transferir para a cama. "Vou preparar um banho morno e depois a senhora come alguma coisa. Amanhã a gente resolve o resto." Josué teve que seguir viagem, mas prometeu voltar na semana seguinte. Antes de partir, deixou algum dinheiro com Zuleide, ignorando os protestos da pensionista. "É o mínimo que posso fazer, dona Zuleide. Deus sabe que se fosse minha mãe nessa situação, eu ia querer que alguém fizesse o mesmo." Após um banho revigorante e uma refeição simples, mas nutritiva, um ensopado de legumes com carne e farinha de mandioca, Leonor sentiu-se humana novamente.
Zuleide sentou-se ao seu lado na cama, segurando suas mãos enrugadas entre as suas. Dona Leonor, a senhora não está sozinha. Enquanto eu tiver um teto, a senhora tem um lugar para ficar. O que fizeram com a senhora é uma crueldade sem tamanho. Mas a vida tem dessas coisas. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Naquela noite, outros hóspedes da pensão vieram conhecer Leonor. Havia Mário, um mecânico de motos que alugava um quarto permanentemente. Janaína, uma estudante de enfermagem que viera do interior para estudar na faculdade local. E Toninho, um ajudante de caminhoneiro que passava temporadas na pensão entre viagens. Todos ouviram a história de Leonor com indignação. Janaína se ofereceu para examinar a idosa, preocupada com sua pressão arterial após tanto estresse. Mário prometeu adaptar melhor a cadeira de rodas, que estava com uma roda desalinhada. Toninho, mais calado, apenas segurou a mão de Leonor por um tempo, seus olhos revelando que também conhecia o sabor amargo do abandono. Antes de dormir, sozinha no quarto que agora era seu, Leonor permitiu-se chorar, não apenas de tristeza pelo abandono, mas também de alívio e gratidão por esses estranhos que, em poucas horas, haviam demonstrado mais humanidade que sua própria família. Olhou pela janela para o céu estrelado do sertão, as mesmas estrelas que via de sua casa em Petrolina, que provavelmente nunca mais veria. Uma casa que, segundo Débora, já estava sendo vendida sem seu consentimento. Será que termina assim, meu Deus? Uma vida inteira dedicada à família, para terminar dependendo da bondade de desconhecidos? Não obteve resposta imediata, além do canto distante de um grilo e do ruído suave do ventilador de teto. Mas, de alguma forma, o calor humano que encontrara naquela pensão parecia um primeiro passo em direção a uma resposta maior que o destino ainda guardava para ela. Os dias na pensão Flor do Sertão transformaram-se em semanas. Leonor, aos poucos, encontrava um novo ritmo para sua vida. Apesar da idade e das limitações físicas, fazia questão de ajudar nas tarefas que conseguia realizar. Dobrava as roupas limpas que Zuleide lavava para os hóspedes, organizava a despensa, descascava legumes na cozinha. Suas mãos experientes, que tanto haviam trabalhado ao longo da vida, recusavam-se a ficar paradas. Dona Leonor, a senhora não precisa fazer isso, dizia Zuleide sempre, ao encontrá-la ocupada com alguma tarefa. Preciso sim, minha filha. Trabalho é dignidade. Enquanto eu puder mexer essas mãos, vou ser útil. A pensão, que antes era apenas um negócio para Zuleide, ganhava cada vez mais ares de família. As noites agora incluíam rodas de conversa na pequena sala, com Leonor contando histórias do sertão antigo, de secas e chuvas milagrosas, de festas de São João e procissões. Janaína anotava algumas dessas histórias, fascinada com as tradições populares. Mário consertou não apenas a cadeira de rodas, mas também instalou barras de apoio adicionais no banheiro e construiu uma pequena rampa na entrada da pensão. Toninho, sempre que voltava de suas viagens como ajudante de caminhoneiro, trazia alguma lembrança das cidades por onde passava. Um doce típico, uma fitinha de igreja, uma imagem de santo. A senhora me lembra minha avó, confessou ele certa tarde. Ela me criou depois que minha mãe foi embora. Nunca reclamava de nada, mesmo quando a vida a apertava. Em meio a essa nova rotina, no entanto, Leonor ainda carregava uma preocupação constante: seus documentos. Na mala jogada por Débora, estava uma pasta desgastada que a idosa guardava com cuidado especial. Dentro dela, além de seus documentos pessoais, havia papéis amarelados pelo tempo, guardados desde a juventude. Numa tarde particularmente tranquila, enquanto Zuleide fazia o almoço e os demais hóspedes estavam fora, Leonor decidiu revisar esses papéis. Ajeitou-se na cadeira de rodas à mesa da cozinha e abriu a pasta sobre a superfície de madeira gasta. "O que a senhora está procurando com tanto cuidado?" perguntou Zuleide enquanto mexia o feijão no fogão. "Minha história, minha filha", respondeu Leonor, ajustando os óculos antigos. "Tem coisas aqui que nem meu filho sabe, nem a víbora da Débora poderia imaginar." Entre os documentos, havia uma escritura antiga, amarelada e com bordas já desgastadas. Leonor a abriu com cuidado, revelando a caligrafia elegante de um tabelião de décadas atrás. O documento descrevia a transferência de uma propriedade no município de Gravatá,
na região serrana de Pernambuco, para o nome de José Alves dos Santos, seu pai. Esse terreno foi o único bem que meu pai conseguiu na vida, explicou para Zuleide, que agora se aproximava, curiosa. Ele trabalhou mais de 20 anos na fazenda de um coronel. Quando o velho morreu, deixou esse pedaço de terra para meu pai como pagamento por serviços prestados. Dizia que era um pedaço de terra que não servia para nada, só tinha mato e pedra. Zuleide examinou o documento com atenção. E por que a senhora nunca fez nada com esse terreno? Leonor suspirou, ajeitando uma mecha de cabelo branco que escapava do coque. No começo, meu pai nem conseguiu regularizar tudo. O filho do coronel dificultou as coisas, mas acabou desistindo porque achava que o terreno não valia nada mesmo. Quando meu pai faleceu, eu já estava casada com Sebastião, lutando pela vida em Petrolina. Depois veio o Carlos Eduardo, a doença do Sebastião. A vida foi passando. Eu até pensei em vender para pagar a faculdade do meu filho, mas um corretor na época disse que não valia quase nada, que era melhor vender a casinha que a gente tinha em Exu. Enquanto falava, Leonor retirou da pasta um envelope com fotografias antigas e um mapa desenhado à mão. Meu pai fez esse mapa, marcando as divisas do terreno. Tem até um riacho que passa numa ponta. Ele sempre dizia: minha filha, pode ser que esse pedaço de chão não valha nada hoje, mas um dia vai valer. Terra nunca desvaloriza. Zuleide sentou-se ao lado de Leonor, estudando o mapa com interesse. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a região. Dona Leonor, a senhora tem noção de onde fica esse terreno exatamente? Leonor negou com a cabeça. Faz mais de 40 anos que não vou a Gravatá. Sei que é perto da estrada principal, mas só isso. Zuleide levantou-se animada, indo até um armário na sala. Voltou com um jornal local recente. Olha isso aqui, disse abrindo o jornal em uma página específica. Estão construindo um grande polo comercial e turístico justamente nessa região de Gravatá. A cidade virou ponto turístico, tem festival de inverno. O clima é procurado por gente de dinheiro do Recife que quer casa de veraneio. Leonor olhou para o jornal, sem compreender. Completamente a excitação da amiga. Mas isso não significa. Significa que esse terreno que seu pai achou que não valia nada pode valer muito dinheiro hoje, dona Leonor. Muito mesmo. A idosa piscou várias vezes, processando a informação. Mas faz tanto tempo, nem sei se esses papéis ainda valem alguma coisa. E mesmo que valham, como eu ia provar que o terreno é meu? Nunca paguei imposto. Nunca coloquei uma cerca. Para isso existem advogados, disse Zuleide com convicção. E eu conheço um bom. Dr. Emanuel. Ele atendeu minha família quando tivemos problema com a herança do meu pai. É jovem, mas honesto. Nos dias seguintes, a possibilidade de que o terreno em Gravatá pudesse valer algo significativo não saía da cabeça de Leonor. Seria possível que, depois de tanta luta, a vida lhe reservasse essa surpresa? Zuleide já havia ligado para o advogado, que concordara em analisar os documentos sem compromisso. Na tarde marcada, Dr. Emanuel Ribeiro chegou à pensão. Era um homem de seus 35 anos, negro, com óculos de armação moderna e uma pasta de couro gasta que contrastava com seu terno impecável. Cumprimentou Leonor com respeito genuíno, sem o tom condescendente que muitos usavam ao falar com idosos. Dona Leonor, Zuleide me contou um pouco da sua situação. Sinto muito pelo que aconteceu com sua família. É realmente chocante. Trouxe alguns documentos sobre regularização fundiária que podem nos ajudar, mas primeiro preciso ver o que a senhora tem. Durante 2 horas, o advogado analisou meticulosamente cada documento da pasta de Leonor. Fez anotações, tirou fotos com o celular, consultou mapas online da região, fez algumas ligações. Seu rosto, inicialmente neutro e profissional, foi se transformando à medida que avançava na análise. Dona Leonor, disse finalmente, tirando os óculos e limpando-os com um lenço, gesto que parecia ajudá-lo a organizar os pensamentos. A situação é mais interessante do que eu imaginava. A idosa ajeitou-se na cadeira de rodas, as mãos cruzadas sobre o colo. Zuleide, sentada ao lado, segurou seu ombro em apoio silencioso. O terreno que seu pai recebeu fica exatamente na área que hoje é considerada o novo centro comercial de Gravatá. Nos últimos 10 anos, a valorização imobiliária na região foi estratosférica.
Um polo gastronômico está sendo desenvolvido justamente nessa área, além de condomínios de alto padrão. E isso significa? Perguntou Leonor, ainda sem assimilar completamente. Significa, dona Leonor, que se conseguirmos comprovar a propriedade, e os documentos que a senhora tem são um excelente começo, estamos falando de um valor na casa dos milhões. Muitos milhões. Zuleide deixou escapar um grito abafado. Leonor permaneceu imóvel, apenas seus olhos piscando rapidamente. Milhões! Repetiu em um sussurro. Mas como pode ser? É só um pedaço de terra com mato e pedra. Era, dona Leonor, era. Hoje é praticamente o centro da Nova Gravatá. E a senhora tem sorte porque, apesar de nunca ter regularizado completamente a situação, também não há registro de que outra pessoa tenha tomado posse legal do terreno. Pelo que pude apurar, a área está congelada em termos legais, provavelmente porque alguém sabia do valor e estava esperando para resolver pendências antes de negociá-la. E agora? Perguntou Zuleide, mais agitada que a própria Leonor. O que fazemos? Precisamos entrar com uma ação de uso capião especial, comprovando a ligação de dona Leonor com a propriedade. Vou precisar de mais documentos, depoimentos, registros antigos. Não será fácil nem rápido, mas é perfeitamente possível. E quanto vai custar? Perguntou Leonor preocupada. Eu não tenho dinheiro para advogado, só minha aposentadoria. Dr. Emanuel sorriu, guardando os documentos com cuidado na pasta de Leonor. Dona Leonor, vou lhe fazer uma proposta. Eu assumo o caso sem cobrar honorários adiantados. Se ganharmos, e acredito firmemente que podemos ganhar, recebo uma porcentagem sobre o valor recuperado. Se perdermos, a senhora não me deve nada além das taxas processuais básicas, que são mínimas. Leonor olhou para Zuleide, que assentiu encorajadoramente. Por que o senhor faria isso por mim? Nem me conhece direito. O advogado guardou suas próprias anotações e respondeu com seriedade. Minha avó também foi abandonada pela família quando adoeceu. Acabou num asilo público, onde foi maltratada até seus últimos dias. Eu era criança e não pude fazer nada. Sempre prometi a mim mesmo que, quando pudesse, ajudaria pessoas como ela, como a senhora. Naquela noite, após o advogado sair prometendo retornar com mais informações, a pensão Flor do Sertão fervilhava com a notícia. Janaína, Mário e Toninho mal conseguiam conter a excitação ao saber que dona Leonor, a doce senhora que dobrava suas roupas e contava histórias do sertão antigo, poderia ser, na verdade, uma mulher muito rica. A senhora vai comprar um apartamento no Recife? Ou talvez uma casa em Boa Viagem, de frente para o mar? Se perguntou Janaína, sonhadora. Vai poder fazer aquele tratamento especializado para as pernas que a senhora comentou. Acrescentou Mário. Leonor observava tudo com um misto de esperança e incredulidade. Enquanto todos sonhavam com o que fariam com milhões, ela pensava apenas em uma coisa. Se realmente tivesse todo esse dinheiro, o que faria com relação ao filho e à nora que a haviam abandonado à própria sorte no meio do sertão? Seria a vingança um prato que se serve frio? Ou a reconciliação ainda seria possível? Enquanto a vida de dona Leonor ganhava novos contornos na pensão Flor do Sertão, a quase 400 quilômetros dali, em um condomínio de luxo no Recife, outra história se desenrolava. Débora examinava as unhas recém-feitas no salão de beleza, enquanto Carlos Eduardo, seu marido, revisava alguns documentos da empresa no escritório improvisado, na sala de jantar. O corretor ligou. Comentou ela sem tirar os olhos da manicure perfeita. Disse que a venda da casa da sua mãe está quase fechada. Só precisa da sua assinatura e mais alguns papéis. Carlos assentiu distraidamente. Nas últimas semanas, evitava pensar na mãe. Sempre que a lembrança de Leonor surgia em sua mente, o rosto enrugado, o sorriso gentil, as mãos calejadas que o haviam embalado, ele a afastava, ocupando-se com o trabalho ou com o filho pequeno. Você comentou que ela foi para um asilo, não é? E perguntou sem olhar para a esposa. Claro, querido, respondeu Débora suavemente. Um lugar ótimo em Caruaru. Conversamos sobre isso, lembra? Sua mãe precisava de cuidados especializados que não podíamos oferecer. Ela entendeu e concordou. A mentira fluía facilmente dos lábios de Débora. Nas últimas semanas, havia construído uma história elaborada sobre como Leonor estaria bem cuidada, como havia aceitado a mudança, como até parecia mais feliz lá.
Dizia que a sogra não queria receber visitas por enquanto, que precisava de tempo para se adaptar. Inventou até mensagens que Leonor supostamente enviava através das enfermeiras. Talvez devêssemos visitá-la, sugeriu Carlos, sentindo uma pontada de culpa. Faz quase um mês. Impossível esta semana, cortou Débora rapidamente. Você tem aquela apresentação importante na segunda. O Miguel tem consulta com o pediatra. Eu tenho a reunião do condomínio. Quem sabe no próximo mês? Vou ligar para ver qual o melhor dia. Carlos suspirou e voltou aos documentos. No fundo, uma parte dele sabia que havia algo errado nessa história toda. Mas confrontar essa possibilidade significaria enfrentar a ideia de que sua esposa, e talvez ele mesmo, não eram as pessoas que fingiam ser. O telefone tocou. Débora atendeu e sua expressão mudou sutilmente ao ouvir a voz do outro lado. Sim, é a residência do Sr. Carlos Eduardo Alves. Sim, ele está presente. Da construtora Horizonte, um terreno em Gravatá, deve haver algum engano. O semblante de Débora transformou-se completamente enquanto ouvia. Seus olhos se arregalaram e um sorriso calculista começou a se formar em seus lábios. Entendo. Sim, claro. Ele vai retornar o contato. Sim, anote meu celular também, por favor. Quando desligou, Carlos a observava intrigado. O que foi isso? Você não vai acreditar, disse Débora, sentando-se à mesa subitamente agitada. Era uma tal de construtora Horizonte. Estão procurando sua mãe por causa de um terreno em Gravatá. Aparentemente é muito valioso e eles querem comprar. Que terreno? Minha mãe nunca mencionou nenhum terreno em Gravatá. Exatamente. O homem disse que estava tentando localizar sua mãe há semanas. Quando não conseguiu, começou a procurar por herdeiros. E encontrou você. Carlos franziu o senho confuso. Deve ser algum engano. Não é engano, insistiu Débora, seus olhos brilhando com cobiça mal disfarçada. O homem me explicou tudo. O terreno pertencia ao seu avô, aquele que trabalhou para um coronel, lembra? Quando ele faleceu, passou para sua mãe. E acontece que esse pedaço de terra agora está no meio de uma área supervalorizada de Gravatá. Estão oferecendo milhões por ele. Milhões? Isso é absurdo. Se fosse verdade, minha mãe teria mencionado. Talvez ela nem soubesse do valor. Ou talvez... Débora hesitou, calculando o próximo movimento. Talvez ela estivesse escondendo isso de nós. Carlos levantou-se indignado. Por que minha mãe esconderia algo assim? Não sei, querido. Talvez para deixar para alguma instituição de caridade, ou para alguém que conheceu recentemente. Você sabe como pessoas de idade, às vezes, são influenciáveis. A semente da dúvida havia sido plantada. Carlos pegou o telefone. Vou ligar para o asilo. Preciso falar com ela agora mesmo. O pânico cruzou o rosto de Débora, mas foi rapidamente substituído por uma expressão de preocupação forjada. Querido, espere. Acho que precisamos ser estratégicos aqui. Estratégicos? É a minha mãe, Débora! Sim, estamos falando de milhões de reais. Se esse terreno é realmente tão valioso, precisamos garantir que seja administrado corretamente. Sua mãe está idosa, cadeirante. Quem garante que pessoas não estão se aproveitando dela nesse asilo? Carlos pausou, considerando as palavras da esposa. O que você sugere? Primeiro, vamos verificar se essa história é verdadeira. Ligue para a construtora, peça mais detalhes. Depois vamos até Caruaru buscar sua mãe. Ela deve voltar para casa, onde podemos cuidar dela adequadamente. O súbito interesse de Débora por Leonor não passou despercebido por Carlos, mas a perspectiva de que sua mãe pudesse estar sendo explorada em um asilo o preocupava genuinamente. Nos dias seguintes, a suspeita se confirmou. O terreno em Gravatá realmente valia uma pequena fortuna. A construtora Horizonte estava disposta a pagar quase 6 milhões de reais pelo pedaço de terra que o avô de Carlos recebera décadas atrás. Com a confirmação, a atitude de Débora mudou dramaticamente. Comprou presentes caros para a querida sogra. Encomendou reformas no quarto de hóspedes para receber a matriarca da família e até mesmo contratou uma enfermeira. Ligaram do asilo, anunciou uma manhã fingindo surpresa. Disseram que sua mãe não está mais lá. Como assim? Para onde ela foi? Perguntou Carlos alarmado. Aparentemente ela pediu para ser transferida para outro lugar, mas não deixou o endereço. Estou tão preocupada quanto você.
Carlos começou a sentir que havia algo profundamente errado. Débora, o que está acontecendo realmente? Minha mãe nunca faria algo assim sem me avisar. As lágrimas vieram prontamente aos olhos de Débora. Anos de manipulação haviam aperfeiçoado sua capacidade de chorar por comando. Eu não queria dizer nada, porque sabia que você ficaria arrasado. Mas nas últimas vezes que visitei sua mãe, ela parecia tão diferente, distante. Falava em começar uma nova vida. Dizia que você nunca teve tempo para ela. Isso não faz sentido. Insistiu Carlos, a culpa misturada à confusão. Preciso encontrá-la. Durante uma semana inteira, Débora fingiu ajudar nas buscas. Ligava para asilos em toda a região. Fingia fazer contatos com assistentes sociais. Tudo calculado para não levar a lugar nenhum. Enquanto isso, usava todo o seu poder de persuasão para convencer Carlos de que precisavam resolver a questão do terreno. Se sua mãe está se escondendo de propósito, deve ter algum motivo, sugeria. Talvez ela esteja sendo manipulada por alguém. Precisamos garantir que esse patrimônio fique na família. Carlos contratou um detetive particular, que, por coincidência, era amigo de um primo de Débora. O homem retornava sempre com informações vagas ou falsas pistas. Foi quando o acaso interveio. O representante da construtora, cansado de esperar retorno da família, decidiu intensificar a busca por Leonor. Seus contatos o levaram à pequena cidade de Arcoverde, onde rumores sobre uma idosa cadeirante que poderia ser proprietária de terras valiosas começavam a circular. Em uma tarde quente, o homem estacionou seu carro importado em frente à pensão Flor do Sertão. Zuleide o recebeu com desconfiança, negando inicialmente que conhecesse qualquer Leonor Alves. Mas o visitante deixou seu cartão e mencionou os milhões envolvidos na transação. Quando informou Leonor sobre a visita, Zuleide percebeu o impacto da notícia. Eles me encontraram, murmurou a idosa, apertando os dedos contra a borda da cadeira de rodas. Se acharam a mim, vão achar o Carlos Eduardo também. E isso é ruim? Perguntou Zuleide. Significa que Débora virá. Aquela mulher nunca deixaria milhões escaparem por entre os dedos. Dr. Emanuel, ao ser informado, aconselhou cautela. Dona Leonor, a senhora não precisa receber ninguém que não queira. Legalmente o terreno é seu. Seu filho ou sua nora não tem nenhum direito sobre ele enquanto a senhora estiver viva. Mas Leonor sabia que era apenas questão de tempo, e estava certa. 3 dias depois, um carro preto e reluzente parou em frente à pensão. Zuleide, que varria a calçada, observou uma mulher elegante sair do veículo, carregando um buquê de flores e uma caixa de bombons. Atrás dela, com expressão tensa e desconfortável, vinha um homem de meia idade, que Zuleide reconheceu imediatamente pelas fotografias que Leonor guardava. Carlos Eduardo. Bom dia, disse Débora com um sorriso estudado. Estamos procurando por Dona Leonor Alves. Disseram que ela está hospedada aqui. Zuleide ajeitou o corpo, criando uma barreira física entre os visitantes e a entrada da pensão. Seus anos como proprietária de estabelecimento lhe haviam dado um olhar afiado para julgar o caráter das pessoas, e não havia gostado do que via naquela mulher de unhas perfeitas e sorriso falso. Posso saber quem a procura? Lá sou a nora dela, Débora Alves, e este é meu marido, Carlos Eduardo, filho único de Dona Leonor. Estamos desesperados. Ela desapareceu do asilo onde estava em Caruaru e só agora conseguimos encontrá-la. Zuleide observou a reação de Carlos Eduardo. O homem parecia genuinamente perturbado, mas também confuso, como se não compreendesse completamente a situação. Asilo em Caruaru, repetiu Zuleide, deixando a incredulidade transparecer em sua voz. Naquele momento, a porta da pensão se abriu. Sentada em sua cadeira de rodas, com as mãos cruzadas sobre o colo e uma dignidade que parecia iluminar o ambiente ao seu redor, estava Leonor. Não precisa mentir mais, Débora, disse com uma calma que surpreendeu até a ela mesma. Acho que é hora de seu marido ouvir a verdade sobre o que você fez. Os olhos de Carlos Eduardo encontraram os da mãe, e naquele instante, algo dentro dele, a estrutura cuidadosamente construída de mentiras e justificativas, começou a desmoronar. Mãe? Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz embargada por emoções que não conseguia nomear. Olá, meu filho, respondeu Leonor, com um sorriso triste. Parece que vocês souberam do terreno, não é mesmo?
Por favor, entrem. Temos muito o que conversar. A pequena sala da pensão Flor do Sertão, normalmente acolhedora com seu sofá de estampa floral e as cortinas rendadas feitas à mão por Zuleide, parecia sufocante naquela tarde. Leonor posicionou sua cadeira de rodas em um canto estratégico, de onde podia observar todos os presentes. Zuleide permaneceu de pé ao lado dela, uma presença protetora e silenciosa. Carlos Eduardo sentou-se desconfortavelmente na ponta do sofá, como se estivesse pronto para levantar e fugir a qualquer momento. Débora, por sua vez, ocupou uma poltrona com a elegância estudada de quem se prepara para uma performance. O buquê de flores e a caixa de bombons jaziam sobre a mesinha de centro, oferendas intocadas de uma reconciliação forjada. "Quer que eu prepare um café?" perguntou Zuleide, quebrando o silêncio pesado. "Não, obrigada, minha filha", respondeu Leonor sem tirar os olhos do filho. "Acho que esta conversa é melhor sem rodeios." Débora ajeitou-se na poltrona, assumindo uma expressão de pesar que havia ensaiado durante toda a viagem. Seus olhos, no entanto, percorriam o ambiente avaliando a simplicidade do lugar, calculando quanto valor poderia extrair da situação. "Dona Leonor", começou ela, a voz modulada para soar emocionada. "Não imagina o desespero que sentimos quando soubemos que a senhora tinha deixado o asilo sem avisar ninguém. Por que fez isso conosco? Estávamos tão preocupados." Leonor ergueu uma mão silenciando-a. O gesto, simples mas firme, carregava a autoridade de quem não toleraria mais mentiras. "Que asilo, Débora? Que preocupação. Vamos começar contando a verdade para o meu filho." Carlos Eduardo alternava o olhar entre a mãe e a esposa, a confusão estampada em seu rosto. "Mãe, do que você está falando? A Débora me disse que você tinha concordado em ir para um lugar em Caruaru, onde teria assistência médica. Não houve asilo nenhum." "Meu filho", interrompeu Leonor, sua voz firme apesar da dor que sentia. "Sua esposa me convidou para conhecer uma suposta chácara da família. Entrei no carro dela acreditando que finalmente teria a chance de conviver mais com você e com meu neto. Mas em vez disso..." Leonor então descreveu sem poupar detalhes aquela tarde fatídica. O trajeto silencioso pela estrada, a parada no meio do nada, a mala jogada na terra, a cadeira de rodas abandonada sob o sol escaldante do sertão. Contou sobre a sede, o medo da noite que se aproximava, o desespero de uma mulher idosa e vulnerável deixada para morrer. À medida que a narrativa avançava, o rosto de Carlos Eduardo empalidecia. Seus olhos, agora fixos em Débora, revelavam uma mistura de horror e incredulidade. "Isso não pode ser verdade", murmurou mais para si mesmo que para os presentes. "É a mais pura verdade", confirmou Zuleide. "Seu Josué, um caminhoneiro que passa sempre por aqui, encontrou sua mãe quase desidratada na beira da estrada. Se não fosse por ele..." Débora percebeu que a situação estava saindo do controle. Não havia calculado que a verdade poderia ser exposta tão cruamente. Era hora de mudar de tática. "Carlos, você não vai acreditar nessa história absurda, vai?" disse forçando uma risada incrédula. "Por que eu faria algo tão horrível? Sua mãe claramente está confusa, talvez pela idade, talvez por influência dessas pessoas." Ela apontou para Zuleide com desdém. "Provavelmente as mesmas pessoas que estão de olho no dinheiro do terreno." O silêncio que se seguiu foi rompido por passos firmes vindos do corredor. Dr. Emanuel, o advogado, entrou na sala. Havia sido chamado por Zuleide assim que os visitantes chegaram. "Boa tarde", cumprimentou com formalidade. "Sou o Dr. Emanuel Ribeiro, advogado de Dona Leonor." Débora ficou visivelmente alarmada com a presença do advogado. "Advogado? Para que minha sogra precisaria de um advogado?" "Para proteger seus interesses, obviamente", respondeu o advogado, sentando-se em uma cadeira próxima a Leonor. "E para garantir que ninguém mais tente se aproveitar dela." Carlos Eduardo, ainda processando as revelações sobre o abandono da mãe, agora enfrentava uma nova camada de confusão. "Mãe, você contratou um advogado contra nós?" "Não contra você, meu filho", esclareceu Leonor, suavizando a voz. "Contra quem quer que tente tirar de mim o direito de decidir sobre minha própria vida e meus próprios bens." Dr. Emanuel abriu sua pasta, extraindo alguns documentos. "Recebi um telefonema interessante hoje cedo, da construtora Horizonte. Parece que eles entraram em contato com o senhor e sua esposa
antes mesmo de conseguirem falar com Dona Leonor. Curioso, não? Eles estavam procurando por herdeiros porque não conseguiam encontrar minha sogra. Justificou Débora rapidamente, mas seu tom defensivo traía o nervosismo crescente. Na verdade, continuou o advogado, eles encontraram Dona Leonor há 3 dias e ficaram surpresos quando, poucas horas depois, receberam uma ligação da senhora, afirmando representar os interesses familiares e mencionando direitos de herança. Carlos Eduardo virou-se para Débora, o choque em seu rosto dando lugar à compreensão. Você sabia? Esse tempo todo você sabia onde minha mãe estava? Não seja ridículo, Carlos, retrucou Débora, sua máscara de preocupação começando a rachar. Eu só estava tentando proteger nossos interesses. Esse terreno é patrimônio familiar, afinal de contas. O Miguel tem direito à herança do avô, do meu pai, corrigiu Leonor calmamente. O terreno era do meu pai e agora é meu. Não é herança de ninguém enquanto eu estiver viva. E é exatamente por isso que viemos buscá-la, disse Débora, tentando recuperar o controle. Para cuidar da senhora, para que fique perto do neto, para resolvermos essa questão do terreno em família. Em família? Repetiu Leonor com amarga ironia. A mesma família que me abandonou para morrer numa estrada deserta? A mesma família que vendeu minha casa sem meu consentimento? A mesma família que só aparece agora porque descobriu que eu posso valer milhões? Carlos Eduardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. O mundo que conhecia ou pensava conhecer desmoronava diante de seus olhos. Lembrou-se dos últimos meses, as desculpas de Débora para não visitarem sua mãe, a pressa em vender a casa em Petrolina, os telefonemas supostamente do asilo que ele nunca atendia pessoalmente. Quem me garante, disse voltando-se para a sala, que qualquer um de vocês está falando a verdade? Minha mãe, que aparentemente escondeu a existência de um terreno valioso por décadas. Minha esposa, que agora não consigo reconhecer. Esse advogado e essa dona de pensão, que bem podem estar manipulando uma idosa vulnerável para ficarem com seu dinheiro. Dr. Emanuel levantou-se, aproximando-se de Carlos Eduardo. Senhor Alves, entendo sua confusão. Mas há uma pergunta simples que pode ajudá-lo a discernir a verdade. E qual seria? Se não houvesse terreno nenhum, se não houvesse milhões em jogo, sua esposa teria feito o esforço de procurar sua mãe? Vocês estariam aqui hoje? O questionamento pairou no ar como uma sentença. Carlos Eduardo olhou para Débora, esperando, talvez implorando, por uma negação veemente, por uma prova de que o amor e a preocupação eram reais, independentemente de qualquer terreno ou dinheiro. Mas o que encontrou foi um silêncio revelador. Débora, percebendo que perdia terreno, decidiu mudar para uma abordagem mais agressiva. Isso é ridículo, exclamou levantando-se. Vim aqui por consideração à minha família, e sou tratada como uma criminosa. Carlos, vamos embora. Podemos resolver isso na justiça, com nossos próprios advogados. Justiça? Repetiu Leonor, com uma calma que contrastava com a agitação da nora. Você fala em justiça depois do que fez? Depois de me abandonar para morrer? Depois de enganar meu filho? Depois de tentar roubar o pouco que tenho? Débora avançou ameaçadoramente em direção à sogra. Roubar? A senhora nem sabia que esse terreno valia alguma coisa. Foi só sorte. E agora vai deixar tudo para esses estranhos que conheceu há 1 mês, em vez de para sua própria família? Zoleide posicionou-se protetoramente entre Débora e Leonor. Acho melhor a senhora se acalmar. Não é bem-vinda aqui se vai se comportar dessa maneira. Carlos Eduardo, finalmente saindo do torpor da revelação, segurou o braço da esposa, puxando-a para longe. Basta, Débora, chega. Foi nesse momento que Leonor abriu a bolsa desgastada que sempre mantinha ao lado da cadeira de rodas. De dentro retirou 2 envelopes, um com o nome de Débora, outro com o nome do filho. Eu sabia que este dia chegaria, disse, estendendo os envelopes. Dr. Emanuel me ajudou a entender meus direitos. Enquanto eu viver, posso fazer o que quiser com o que é meu. Posso vender, doar, gastar. A lei garante apenas a legítima aos herdeiros. E só depois que eu partir. Débora pegou o envelope com seu nome, rasgando-o impaciente. Seus olhos correram pela carta breve, e seu rosto contorceu-se em uma máscara de fúria. Isso é um insulto, gritou atirando o papel no chão. Não pode fazer isso. Carlos, leia o que sua mãe escreveu.
Ela está nos ameaçando, dizendo que vai nos deserdar. Carlos Eduardo abriu seu próprio envelope com mãos trêmulas. À medida que seus olhos percorriam as linhas escritas com a caligrafia cuidadosa de sua mãe, lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto. A carta era simples e direta. Leonor lembrava ao filho os valores que tentara ensinar-lhe ao longo da vida. Falava do amor incondicional que sempre sentira por ele, dos sacrifícios que fizera para garantir seu futuro, das noites em claro quando ele estava doente. Lembrava que caráter e dignidade eram as únicas heranças verdadeiramente importantes que uma pessoa poderia deixar. E terminava perguntando se ele havia esquecido tudo isso, ou se apenas havia permitido que alguém como Débora o afastasse desses princípios. Mãe, murmurou Carlos Eduardo, incapaz de continuar. Débora, percebendo que perdia o controle da situação, mudou novamente de tática. Isso é claramente manipulação. Esta gente está controlando sua mãe, Carlos. Não vê o que estão fazendo? Eles a encontraram sozinha, vulnerável, e agora estão usando-a para conseguir o dinheiro do terreno. Dr. Emanuel interveio. Senhora Alves, sugiro que modere seu tom. Dona Leonor está em plenas faculdades mentais, como atestado por um laudo médico que providenciei antecipando exatamente este tipo de acusação. Além disso, se alguém aqui tem histórico de manipulação... Chega, interrompeu Leonor, erguendo a mão. Não vim para brigas ou acusações. Vim para clareza. Carlos Eduardo, meu filho, tenho uma pergunta simples para você. O homem enxugou as lágrimas encarando a mãe. O que aconteceu naquela estrada não foi sua responsabilidade direta. Acredito que você não sabia. Mas agora você sabe. E agora você precisa escolher de que lado está. O silêncio que se seguiu parecia amplificar o tic-tac do velho relógio da pensão. Carlos Eduardo olhou para a esposa, para a mãe, para as próprias mãos. Em sua mente, imagens se sucediam rapidamente. A infância humilde em Petrolina, a mãe lavando roupa até as mãos sangrarem. Os estudos que ela financiara com tanto sacrifício, os almoços de domingo que foram ficando cada vez mais raros depois que conhecera Débora. Eu só quero entender o que aconteceu realmente, disse finalmente. Preciso de tempo para processar tudo isso. Tempo? Explodiu Débora. Não temos tempo. Sua mãe está prestes a jogar fora uma fortuna que deveria ficar na família, que deveria ser do nosso filho. A menção ao neto fez Leonor suavizar a expressão. Como vai o Miguel? Ainda gosta daqueles carrinhos que eu dei no aniversário dele? A pergunta tão simples e carregada de afeto genuíno fez Carlos Eduardo sentir como se um punho apertasse seu coração. Sua mãe, depois de tudo o que acontecera, ainda se lembrava dos gostos do neto que mal conhecia. Ele guarda os carrinhos na prateleira do quarto, respondeu com a voz embargada. Diz que são especiais porque foram presente da vovó. Algo pareceu se quebrar dentro de Débora ao ver a conexão emocional que se reestabelecia entre mãe e filho. Sua expressão endureceu e ela agarrou a bolsa de grife com força. Isso é patético. Vocês dois sempre foram assim, sentimentais demais. É por isso que nunca saíram da mediocridade até eu aparecer. Virou-se para Leonor, o verniz de educação completamente desaparecido. A senhora ainda vai se arrepender disso. Ninguém me faz de idiota, entendeu? Ninguém. Esse dinheiro deveria ser nosso. E eu vou garantir que seja, nem que tenha que processá-la até o último centavo. Carlos Eduardo, chocado com a explosão da esposa, finalmente viu com clareza o que se recusara a enxergar por tanto tempo. A mulher com quem se casara não era quem ele pensava que era. Talvez nunca tivesse sido. É melhor você ir para o hotel, Débora, disse com uma calma surpreendente. Eu vou ficar aqui mais um pouco. Preciso conversar com minha mãe. O quê? Você vai ficar do lado dela? Depois de tudo o que construímos juntos, vou ficar do lado da verdade, respondeu simplesmente. E é hora de eu encarar algumas verdades sobre nós dois também. Débora olhou ao redor, percebendo que perderá a batalha, pelo menos por enquanto. Ajeitou a bolsa no ombro com dignidade ferida e caminhou até a porta. Isso não acabou. Ameaçou antes de sair, batendo a porta com força desnecessária. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo rangido da cadeira de rodas de Leonor, que se aproximou do filho. Com mãos trêmulas tocou o rosto dele,
enxugando uma lágrima remanescente. Meu filho, disse suavemente, a escolha sempre foi e sempre será sua. Não estou pedindo que abandone sua esposa ou seu casamento. Só estou pedindo que veja a verdade sobre quem ela realmente é. E talvez mais importante, sobre quem você realmente é. 3 meses se passaram desde o confronto na pensão Flor do Sertão. O inverno ameno do agreste pernambucano pintava o céu de azul intenso, sem as nuvens carregadas do período de chuvas. Na pequena sala do escritório de Dr. Emanuel, Dona Leonor, sentada em sua cadeira de rodas, observava as mãos trêmulas enquanto assinava o último documento da pilha. Pronto, disse o advogado, carimbando o papel com solenidade. Está oficialmente concluído. O terreno de Gravatá agora pertence à construtora Horizonte. E a senhora? Ele sorriu, ajeitando os óculos. A senhora é agora uma mulher rica, Dona Leonor. Zuleide, sentada ao lado da amiga, não conseguiu conter um gritinho de emoção. Josué, o caminhoneiro que a resgatara na estrada e que fizera questão de estar presente nesse momento importante, tirou o chapéu em sinal de respeito. Mário, Janaína e Toninho, também convidados para a ocasião especial, aplaudiram discretamente. O representante da construtora, um homem de terno impecável e sorriso comercial, guardou sua cópia dos documentos em uma pasta de couro. A senhora fez um excelente negócio, Dona Leonor. Aquele terreno ficará no centro de um dos maiores empreendimentos comerciais e residenciais do interior de Pernambuco. Em breve, onde antes só havia mato e pedras, haverá um shopping center, restaurantes, uma área de lazer. Meu pai sempre disse que um dia aquela terra valeria ouro, comentou Leonor, uma mistura de orgulho e nostalgia em sua voz. Ele não viveu para ver, mas estava certo. Quando o representante da construtora se retirou, o pequeno grupo que formava a nova família de Leonor permaneceu no escritório. Dr. Emanuel abriu uma garrafa de espumante que mantinha guardada para ocasiões especiais. Um brinde, propôs levantando sua taça. A justiça que tarda, mas não falha. Todos ergueram suas taças. Leonor, no entanto, parecia pensativa, quase melancólica em meio à comemoração. O que foi, Dona Leonor? Perguntou Zuleide, notando a mudança no semblante da amiga. Não está feliz? Estou, minha filha, estou, respondeu a idosa, ajeitando-se na cadeira. Só estou pensando no propósito disso tudo. Deus me deu essa bênção inesperada na reta final da vida. Preciso usá-la com sabedoria. Dr. Emanuel serviu mais uma rodada de espumante. A senhora já decidiu o que vai fazer com o dinheiro? Leonor assentiu, um novo brilho determinado em seus olhos. Decidi, sim. E é por isso que pedi para todos vocês estarem aqui hoje. Não é só para celebrar a venda, mas para compartilhar meus planos. Todos se acomodaram melhor, curiosos. Leonor pediu a Dr. Emanuel que abrisse sua pasta de documentos. Primeiro, começou ela, quero garantir que as pessoas que me salvaram quando eu não tinha nada sejam recompensadas. Não por obrigação, mas por gratidão. Dr. Emanuel extraiu alguns papéis da pasta. Dona Zuleide, a senhora me acolheu quando eu era apenas uma velha abandonada na estrada. Me deu um teto, comida e, mais importante, dignidade. Este documento é a escritura desta pensão, que agora está em seu nome, livre de qualquer dívida ou encargo. Zuleide cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados. Dona Leonor, não posso aceitar isso. Pode e vai, afirmou Leonor com a autoridade serena que desenvolvera nos últimos meses. Além disso, há um fundo para reformar e ampliar a pensão. Quero que este lugar continue sendo um refúgio para quem precisa, como foi para mim. Dr. Emanuel passou para o próximo documento. Seu Josué, este é o título de um caminhão novo, modelo do ano, com todos os equipamentos de segurança e conforto. Já está no nome do senhor, documentado e licenciado. O velho caminhoneiro tirou o chapéu novamente, incapaz de esconder a emoção. Dona Leonor, eu só fiz o que qualquer cristão faria. O senhor salvou minha vida, seu Josué. Não há preço para isso. Só peço que continue parando para ajudar quem encontrar pelo caminho, como fez comigo. Para Mário, Janaína e Toninho, Leonor destinou bolsas de estudo e fundos para iniciarem seus próprios negócios. Cada um recebeu o presente com lágrimas de gratidão e promessas de honrar a confiança depositada. Mas isso é só o começo, continuou Leonor,
seu rosto iluminando-se com o entusiasmo dos novos projetos. Dr. Emanuel, mostre a eles as plantas. O advogado desenrolou grandes folhas de papel sobre a mesa. Nelas, projetos arquitetônicos detalhados mostravam 2 empreendimentos diferentes. Este, explicou Leonor, apontando para o primeiro, é o Abrigo Flor do Sertão, uma instituição para idosos abandonados ou sem família. Não será um asilo qualquer, mas um lugar de dignidade e respeito, com atendimento médico, atividades recreativas e principalmente afeto. Já comprei o terreno nos arredores de Arco Verde e as obras começam no mês que vem. Todos se aproximaram para ver melhor os desenhos, admirados com a visão de Leonor. O projeto era ambicioso. Um complexo de pequenas casas adaptadas para idosos com diferentes necessidades, áreas comuns para socialização, jardins, horta comunitária e até mesmo um pequeno ambulatório. E este, continuou indicando o segundo projeto, é a Casa de Passagem Novo Caminho, para pessoas em situação de rua. Oferecerá abrigo temporário, alimentação, oportunidades de qualificação profissional e suporte para a reintegração social, porque ninguém deveria passar pelo desamparo que senti naquela estrada. Zuleide abraçou Leonor, incapaz de conter as lágrimas. A senhora transformou uma tragédia em bênção para tantas pessoas. Leonor retribuiu o abraço, mas seu olhar tinha uma sombra de tristeza. Ainda falta uma coisa, ou melhor, uma pessoa. Todos compreenderam imediatamente a quem ela se referia. Seu filho? Perguntou Josué, recolocando o chapéu. Soube que ele voltou para o Recife depois daquele dia. Leonor assentiu. Após o confronto na pensão, Carlos Eduardo tinha passado 2 horas conversando a sós com ela. Uma conversa dolorosa, cheia de revelações e lágrimas. Ele confessara que vinha se afastando havia anos, manipulado sutilmente por Débora, que sempre insinuava que Leonor era um fardo, uma complicação para a vida moderna que construíam. Admitiu sua covardia em não verificar pessoalmente as histórias sobre o asilo, em aceitar tão facilmente o distanciamento da mãe que tanto havia sacrificado por ele. Naquele mesmo dia, Carlos Eduardo retornou ao hotel onde Débora o esperava, apenas para informar que precisava de tempo para pensar. Voltou para o Recife sozinho, deixando a esposa furiosa. Nas semanas seguintes, mensagens esparsas chegavam a Leonor. O casamento estava em crise. Ele havia descoberto outras mentiras de Débora. O pequeno Miguel perguntava pela avó. Mandei uma carta para ele ontem, revelou Leonor, contando sobre a venda do terreno e meus planos. Não pedi nada, não ofereci dinheiro. Só compartilhei o que pretendo fazer e disse que ele seria bem-vindo para visitar se quisesse. Sozinho. Dr. Emanuel sorriu com aprovação. A senhora está fazendo tudo certo, dona Leonor. Estabelecendo limites saudáveis, protegendo-se emocionalmente, mas deixando uma porta aberta. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. A secretária do advogado entrou, anunciando que havia uma ligação para Dona Leonor. É seu filho, Dona Leonor. Ele parece emocionado. Leonor pediu para atender no escritório mesmo, com o telefone no viva voz. Queria que sua nova família testemunhasse este momento. Alô? Carlos Eduardo. Já disse, sua voz traindo um leve tremor. Mãe. A voz do outro lado soava embargada, como se estivesse chorando. Recebi sua carta hoje. Que bom, meu filho. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Esses meses têm sido os mais difíceis da minha vida. Descobrir o que a Débora fez, perceber como eu fui cego, como deixei que ela me afastasse da senhora. O passado é passado, filho. Não, mãe, preciso dizer isso. Preciso pedir perdão. Se eu tivesse prestado mais atenção, se tivesse questionado mais, a senhora nunca teria passado por aquele terror na estrada. Leonor fechou os olhos, permitindo que as lágrimas escorressem livremente pelo rosto enrugado. E como estão as coisas entre você e Débora? Um suspiro pesado do outro lado da linha. Acabou, mãe. Depois daquele dia na pensão, nada mais foi o mesmo. Quando voltamos para o Recife, comecei a perceber coisas que havia ignorado por anos. A manipulação constante, as pequenas mentiras que eu deixava passar. Foi como se uma venda tivesse caído dos meus olhos. E o Miguel. Estamos na justiça pela guarda. Vai ser uma batalha difícil, mas tenho provas das instabilidades dela, inclusive depoimentos de vizinhos que a ouviram planejando abandoná-la.
Meu advogado está confiante. Houve uma pausa na conversa, preenchida apenas por respirações emocionadas dos dois lados. Mãe, eu li sobre seus planos na carta. É incrível o que a senhora está fazendo. Transformar esse dinheiro em ajuda para tantas pessoas é o jeito certo de usar essa bênção, meu filho. Eu sei que não mereço depois de tudo o que aconteceu, mas posso ir visitá-la. Queria tanto te abraçar, mãe. Te pedir perdão pessoalmente. Leonor olhou para os rostos ao seu redor. Zuleide, Josué, Mário, Janaína, Toninho, Dr. Emanuel, sua nova família. Pessoas que a acolheram quando ela nada tinha a oferecer além de gratidão. Viu nos olhos deles não censura ou ciúme, mas compreensão e apoio. Claro que pode, meu filho. Estarei esperando. Mas venha sozinho, por favor. Ainda preciso de tempo para lidar com certas feridas. Obrigado, mãe. Te amo. Quando a ligação terminou, Leonor respirou fundo, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Família, disse olhando para as pessoas que a cercavam. A verdadeira família não é apenas a que o sangue nos dá, mas a que o coração escolhe. Vocês são minha família escolhida, e serão sempre bem-vindos na casa que vou construir para mim. Dr. Emanuel sorriu, emocionado, e levantou sua taça novamente. A Dona Leonor que nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, e que a maior riqueza não está no banco, mas nas pessoas que escolhemos para caminhar ao nosso lado. Enquanto todos brindavam, Leonor contemplava o futuro que se abria à sua frente. Aos 72 anos, quando muitos acreditariam que a vida já havia dado tudo o que tinha para dar, ela descobria que alguns finais podem ser, na verdade, novos começos, e que o verdadeiro valor de qualquer herança não está no dinheiro que ela representa, mas no bem que pode fazer no mundo. A pequena casa de tijolos aparentes com telhado de cerâmica vermelha, rodeada por um jardim florido, parecia saída de um conto de fadas em meio ao verde das colinas de Arcoverde. Um caminho de pedras levava da rua até a varanda espaçosa, adaptada para a cadeira de rodas de Leonor. As janelas amplas permitiam que a luz do sol nordestino inundasse todos os ambientes, trazendo calor e vida para o lar que a idosa construíra para si com parte do dinheiro do terreno. Naquela manhã de domingo, Leonor ajeitava as orquídeas que cultivava na varanda quando ouviu o som familiar de um carro se aproximando. Era o dia de visita mensal de Carlos Eduardo. Sorriu ao ver o filho estacionar o veículo, mais simples que o anterior, mas impecavelmente limpo, e abrir a porta para uma figura pequena e agitada que imediatamente correu em direção à casa. Vovó! Vovó! Gritava Miguel, agora com quase 4 anos, seus passinhos rápidos levantando poeira do caminho. Olha só quem chegou, respondeu Leonor abrindo os braços para receber o neto. Meu príncipe! O menino abraçou a avó com a intensidade despreocupada da infância. Cheirava a shampoo de camomila e a chiclete de tutti-frutti. Para Leonor era o perfume mais precioso do mundo. Trouxe um presente para a senhora, e anunciou o pequeno, estendendo um desenho colorido feito com giz de cera. É a senhora, eu e o papai plantando árvores. Está lindo, meu amor. Só exclamou Leonor, estudando o desenho onde 3 figuras de palito, uma em uma cadeira com rodas desproporcionalmente grandes, apareciam ao lado de manchas verdes que representavam árvores. Vou colocar na parede da sala junto com os outros. Carlos Eduardo aproximou-se, carregando uma cesta de frutas e alguns pacotes. Aos 45 anos, parecia mais jovem do que há 1 ano, quando Leonor o vira pela primeira vez após o abandono. As olheiras haviam desaparecido, assim como a tensão constante em seus ombros. O divórcio, finalizado há 4 meses, parecia ter sido uma libertação. Bom dia, mãe, cumprimentou, inclinando-se para beijar o rosto enrugado de Leonor. Trouxe aquelas mangas que a senhora gosta, do Vale do São Francisco, e uns doces que Dona Zefa faz na feira. Que maravilha! Vamos entrar, o café já está pronto. Os domingos haviam se transformado em um ritual sagrado para Leonor. A cada 2 semanas, Carlos Eduardo trazia Miguel para passar o dia. Nas semanas alternadas, ela recebia visitas da sua família escolhida. Zuleide, Josué, Mário, Janaína e Toninho vinham almoçar, trazendo histórias e risadas para preencher a casa. Enquanto Carlos Eduardo preparava os pratos para o café da manhã, Miguel explorava o quintal, fascinado com as mudas de árvores frutíferas que Leonor começara a plantar.
Como estão os projetos, mãe? Perguntou Carlos, servindo café fresquinho nas xícaras de porcelana que Leonor guardava para ocasiões especiais. Avançando bem, respondeu ela com orgulho. O abrigo Flor do Sertão já está com as obras quase concluídas. Mês que vem devemos receber os primeiros moradores. São 5 idosos para começar, todos em situação de vulnerabilidade. E a casa de passagem? As fundações já estão prontas. Dr. Emanuel conseguiu uma parceria com a prefeitura que vai ajudar com a manutenção quando estiver funcionando. E Janaína teve uma ideia maravilhosa. Vai organizar um programa para que estudantes de enfermagem façam estágio voluntário no abrigo, oferecendo cuidados básicos de saúde para os idosos. Carlos sorriu, admirado com a energia e determinação da mãe. Aos 72 anos, cadeirante, após passar por um trauma que teria destruído muitas pessoas, ela florescia com uma vitalidade que parecia aumentar a cada dia. Admiro tanto o que a senhora está fazendo, mãe. Transformar aquele dinheiro em algo tão significativo. Leonor tomou um gole de café antes de responder. Sabe, meu filho, quando seu pai partiu, fiquei tão focada em sobreviver, em garantir seu futuro, que esqueci de olhar para os lados, de perceber quantas pessoas precisavam de ajuda como eu precisei. Aquela tarde na estrada me ensinou 2 lições importantes: que a crueldade humana não tem limites, mas que a bondade também não. Do lado de fora ouviram a risada cristalina de Miguel, que agora corria atrás de uma borboleta azul. E como estão as coisas com Débora? Perguntou Leonor baixando a voz. O semblante de Carlos escureceu levemente. Difíceis. Ela continua contestando a guarda compartilhada. Inventa desculpas para não entregar Miguel nos dias combinados. O advogado diz que é uma tática para desgastar, para me fazer desistir. E os rumores que Zuleide mencionou, sobre ela estar tentando anular a venda do terreno? Carlos suspirou, passando a mão pelos cabelos que começavam a mostrar fios grisalhos. É verdade. Ela contratou um advogado especializado em disputas de herança. Estão tentando alegar que a senhora estava sob coação quando vendeu o terreno, que foi manipulada por Dr. Emanuel e pelos aproveitadores da pensão. Leonor balançou a cabeça, mais entristecida do que preocupada. A ganância não tem fim, não é mesmo? Mas Dr. Emanuel garantiu que tudo foi feito dentro da lei. Os contratos são sólidos. A construtora já está com as obras adiantadas em Gravatá. Não há o que contestar. Eu sei, mãe. Mas Débora não vai desistir facilmente. Ela ficou obcecada com esse dinheiro, com a ideia de que perdeu milhões por minha culpa. Leonor esticou a mão enrugada sobre a mesa, segurando a do filho. Um dia ela vai entender que perdeu algo muito mais valioso do que dinheiro. Perdeu a chance de fazer parte de uma família verdadeira. A conversa foi interrompida quando Miguel irrompeu pela porta da cozinha, os olhos brilhando de excitação. Vovó, tem um caminhão colorido chegando. Leonor sorriu, reconhecendo a descrição. Deve ser seu Josué. Ele prometeu passar hoje antes de seguir viagem para o Ceará. O velho caminhoneiro, com seu chapéu de palha inseparável, apareceu à porta carregando uma caixa de madeira. Seu novo caminhão pintado com cores vibrantes e o nome Anjo do Asfalto destacado na lateral, estava estacionado próximo ao de Carlos. Bom dia, família. Saudou com seu jeito expansivo. Trouxe umas goiabas frescas que peguei no sítio do meu compadre em Pesqueira. Miguel correu para abraçar o velho, que já era presença constante em sua vida. Josué ergueu o menino nos braços com uma agilidade surpreendente para seus 60 e tantos anos. E como vai o homenzinho da casa? Ainda vai ser caminhoneiro quando crescer. Vou, afirmou Miguel com convicção. Mas também quero ser médico como a tia Janaína, para cuidar dos vovôs e vovós no abrigo da vovó. Os adultos riram da lógica infantil, enquanto Josué colocava o menino de volta no chão e cumprimentava Carlos e Leonor. Passei pelo abrigo antes de vir para cá, informou aceitando a xícara de café que Carlos lhe oferecia. A obra tá ficando uma beleza. Zuleide já tá lá, organizando as doações de roupa de cama que chegaram ontem. Mandou dizer que vem para cá mais tarde com o pessoal da pensão. Amanhã avançou com conversas amenas e risadas. Mário chegou pouco depois, trazendo uma cadeira de rodas motorizada que estava adaptando especialmente para Leonor. Em seguida vieram Janaína e Toninho, que agora namoravam discretamente. Para a alegria de Leonor,
que sempre percebera a afinidade entre os dois. Trouxeram ingredientes para o almoço, e logo a cozinha se encheu de aromas e vozes. Carlos Eduardo observava a cena com uma mistura de admiração e uma ponta de inveja saudável. Sua mãe havia construído, em poucos meses, uma família mais genuína do que a que ele tentara formar com Débora durante anos. Estas pessoas, unidas não pelo sangue, mas pela afinidade e pelo afeto sincero, gravitavam ao redor de Leonor como planetas ao redor do Sol. "No que está pensando, meu filho?" perguntou Leonor, aproximando sua cadeira de rodas de onde Carlos estava, um pouco afastado do grupo. "Em como a vida dá voltas, mãe. Há um ano, a senhora estava sozinha em Petrolina, e eu estava preso a um casamento tóxico sem perceber. Agora olhe para nós." Leonor assentiu pensativa. "Sabe o que seu pai dizia? Que a vida é como plantar roça no sertão. Você prepara a terra, semeia, cuida, mas nunca sabe exatamente o que vai colher ou quando a chuva vai vir. A única certeza é que, se você não plantar nada, não colhe nada." Naquele momento, o celular de Carlos Eduardo tocou. Ele verificou o visor e seu semblante imediatamente se fechou. "É a Débora. Atenda, filho." "Pode ser algo sobre o Miguel." Carlos afastou-se para falar ao telefone. Quando voltou minutos depois, parecia perturbado. "O que foi?" perguntou Leonor preocupada. "Ela está vindo para cá, agora." "O quê?" "Como assim?" "Disse que precisa falar com a senhora urgentemente, que é sobre o Miguel." Tentei argumentar, dizer que hoje é meu dia com ele, que ela não foi convidada, mas você conhece a Débora. Leonor respirou fundo, ajeitando-se na cadeira. "Tudo bem. Talvez seja melhor assim. Acabar com essa situação de uma vez." Carlos parecia apreensivo. "Mãe, não precisa recebê-la. Posso simplesmente dizer que a senhora não está bem hoje." "Não, meu filho. Se tem algo que aprendi, é que fugir dos problemas só faz com que eles cresçam. Vamos enfrentar isso juntos." Leonor reuniu todos na sala e explicou a situação. Imediatamente, formou-se uma barreira protetora ao redor dela. Josué postou-se ao lado da cadeira de rodas como um guardião. Zuleide, que havia acabado de chegar, assumiu uma postura matriarcal de quem não toleraria desrespeito em sua presença. "Se aquela víbora pensa que vai perturbar nossa Leonor, está muito enganada", declarou a dona da pensão, cruzando os braços. Meia hora depois ouviram o som de um carro desconhecido. Pela janela, viram Débora estacionar um modelo novo e caro, claramente adquirido recentemente. Estava impecavelmente vestida e maquiada, como sempre, mas havia uma tensão evidente em seus movimentos. Para a surpresa de todos, retirou uma criança do banco traseiro, uma menina de aproximadamente 2 anos. "Quem é aquela criança?" perguntou Zuleide desconfiada. Eu não sei", respondeu Carlos Eduardo genuinamente confuso. Quando a campainha soou, foi o próprio Carlos quem atendeu. Débora entrou como um vendaval, a menina no colo olhando ao redor com desdém. "Então é aqui que você se esconde agora, dona Leonor?" "Nesta cabana?" Leonor manteve a dignidade inabalável que desenvolvera ao longo da vida. "Bom dia para você também, Débora. Quem é essa criança?" Débora ajeitou a menina no colo com um gesto teatral. "Esta é Sofia, minha filha. Ou melhor, nossa filha, Carlos." Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Carlos Eduardo encarava a ex-esposa e a criança, completamente perplexo. "Do que você está falando? Essa menina não pode ser minha filha. Nós nos separamos há quase 1 ano. 9 meses, para ser exata", corrigiu Débora com um sorriso calculista. "Eu já estava grávida quando você decidiu me deixar por causa das mentiras da sua mãe." "Mentiras?" interveio Josué indignado. "Eu encontrei Dona Leonor abandonada na estrada. Vi com meus próprios olhos." Débora ignorou o velho caminhoneiro, mantendo os olhos fixos em Carlos. "Eu não sabia da gravidez quando nos separamos. Descobri depois. Decidi criar minha filha sozinha, sem incomodar você ou sua nova família." Lançou um olhar de desprezo para o grupo reunido na sala. "Mas agora, vendo como sua mãe se tornou uma mulher rica e está distribuindo dinheiro para estranhos, achei justo que minha filha, sua filha, também receba sua parte." Miguel, que brincava no quintal sob os cuidados de Toninho, entrou na sala naquele momento. Parou confuso ao ver a mãe que não via há semanas. "Mamãe?" Débora virou-se para o filho com um sorriso forçado. "Oi, querido."
Venha conhecer sua irmãzinha. O menino aproximou-se cautelosamente, observando a bebê com curiosidade. Leonor percebeu o quanto a situação era perturbadora para o neto e fez um sinal discreto para Janaína, que gentilmente conduziu Miguel de volta para o quintal, prometendo mostrar-lhe um ninho de passarinhos que havia descoberto. Quando estavam novamente a sós com Débora, Carlos Eduardo deu um passo à frente encarando a ex-esposa. Débora, se essa criança é realmente minha filha, por que você esperou tanto tempo para me contar? Por que aparecer justamente agora, sem aviso? Débora sorriu ajeitando a criança sonolenta em seus braços. Achei que seria um bom momento para uma reunião de família completa. Afinal, estamos falando de herança, não é mesmo? E Sofia, como sua filha legítima, tem tanto direito quanto Miguel a qualquer fortuna da avó. Leonor, que até então permanecera calada, moveu sua cadeira de rodas para mais perto de Débora. Seus olhos, que haviam visto quase 8 décadas de alegrias e dores, estudavam atentamente a menina, nos braços da ex-nora. Posso vê-la mais de perto? Pediu com suavidade. Débora hesitou, mas então estendeu a criança para uma inspeção mais próxima, provavelmente acreditando que isso fortaleceria sua posição. Leonor observou a menina por longos segundos. A criança tinha cabelos escuros e olhos castanhos, bochechas rechonchudas e um narizinho arrebitado. Ela é linda, comentou finalmente Leonor, mas não se parece em nada com meu filho, nem comigo, nem com o pai dele. Bebês mudam, respondeu Débora secamente. Além disso, ela puxou mais ao meu lado da família. Ou ao pai verdadeiro, sugeriu Zuleide, que observava a cena com os braços cruzados. Débora lançou-lhe um olhar fulminante. Como se atreve? Carlos é o pai dela, e temos como provar. Ótimo, respondeu Carlos Eduardo com uma calma surpreendente. Vamos fazer um teste de DNA imediatamente. Se a menina for minha filha, assumirei todas as responsabilidades, assim como faço com Miguel. Não precisamos disso, disse Débora rapidamente. Olhe para ela. É sua cara! Não é, contradisse Josué, que estava ao lado de Leonor. Trabalhei a vida toda na estrada, vi muita gente. Essa menina não tem nada da família do Carlos. A tensão na sala era palpável. Débora, percebendo que seu blefe não estava funcionando como esperado, mudou de tática. Tudo bem, façamos o teste. Mas enquanto isso, preciso garantir os direitos da minha filha. Vim aqui hoje para avisar que meus advogados estão entrando com uma ação cautelar para impedir que Dona Leonor continue doando ou gastando o dinheiro da venda do terreno, até que a situação seja resolvida. O quê? Exclamou Carlos Eduardo incrédulo. Dr. Emanuel, que havia chegado silenciosamente durante a discussão e acompanhava tudo da porta, adiantou-se. Senhora Alves, creio que seus advogados não a informaram adequadamente. Dona Leonor já vendeu o terreno, e o dinheiro é dela para usar como bem entender. Não há base legal para uma ação como essa. Quem é você? Perguntou Débora, irritada com a interferência. Dr. Emanuel Ribeiro, advogado de Dona Leonor, apresentou-se formalmente. E devo informá-la que, se insistir nessas táticas de assédio e intimidação, consideraremos entrar com pedidos de medidas protetivas, especialmente considerando seu histórico com Dona Leonor, que inclui abandono em via pública, o que configura crime segundo o Estatuto do Idoso. O rosto de Débora empalideceu. Claramente não esperava encontrar resistência tão bem organizada. Isso é ridículo. Vim aqui em paz para apresentar minha filha à família. Não, Débora, interrompeu Leonor com firmeza. Você veio aqui pelo mesmo motivo que me abandonou naquela estrada. Dinheiro. A diferença é que agora não estou sozinha e indefesa. Débora, percebendo que sua estratégia falhara completamente, apertou a criança contra o peito em um gesto protetor teatral. Vou embora agora. Mas isso não acabou. Voltarei com meus advogados e... Não, você não vai levar o Miguel, interrompeu Carlos, adivinhando suas intenções. Hoje é meu dia de guarda, conforme determinado pelo juiz. O Miguel é meu filho. Nosso filho, corrigiu Carlos Eduardo com calma. E você está perturbando a paz dele e de todos nós. Por favor, Débora, vá embora. Qualquer coisa que precisarmos discutir, faremos através dos advogados. Por um momento pareceu que Débora iria explodir. Mas então, olhando ao redor e percebendo que estava sozinha contra um grupo unido, recuou. Isso não acabou,
repetiu, dirigindo-se para a porta. Nenhum de vocês sabe com quem está lidando. Pelo contrário, respondeu Leonor serenamente. Sabemos exatamente com quem estamos lidando. É você que nunca entendeu quem eu sou. Depois que Débora partiu, o grupo permaneceu em silêncio por alguns minutos, processando o que havia acontecido. Foi Mário quem finalmente falou com seu jeito direto. Ela vai voltar. Com mais mentiras, mais exigências. Provavelmente, concordou o Dr. Emanuel, mas estamos preparados. Tenho documentado cada interação, cada ameaça. Se for necessário, pediremos medidas judiciais mais severas. Carlos Eduardo parecia devastado. Mãe, eu sinto muito. Tanta vergonha. Como pude ser tão cego durante tantos anos? Leonor aproximou-se do filho, segurando suas mãos entre as suas. Meu filho, o amor às vezes nos cega. O importante é que agora você enxerga claramente e está fazendo o que é certo. Miguel retornou do quintal com Janaína, alheio ao drama que acabara de se desenrolar. Correu para o colo do pai, entusiasmado com o ninho de passarinhos que descobrira. Papai, a tia Jana disse que os passarinhos são como a gente. Os pais constroem a casa e cuidam dos filhotes até eles poderem voar sozinhos. Carlos abraçou o filho emocionado com a inocência da analogia. É verdade, filho, que alguns ninhos são maiores para abrigar mais passarinhos. Alguns que nem são da mesma família, mas se encontram e decidem viver juntos. Leonor observou a cena, seu coração transbordando de afeto. O caminho havia sido árduo, marcado por traições, abandono e dor. Mas o destino, em sua sabedoria imprevisível, a trouxera até aqui. Rodeada por pessoas que a amavam genuinamente, em uma casa que, embora simples, era repleta de calor humano. Lá fora, no quintal que ela cultivava com tanto carinho, as mudas de árvores frutíferas cresciam lentamente. Algumas levariam anos para dar frutos, talvez mais tempo do que ela teria em vida. Mas Leonor plantava mesmo assim, com a sabedoria de quem entende que algumas sementes são plantadas não para si, mas para as gerações futuras. O abrigo Flor do Sertão e a casa de passagem. Novo Caminho eram outras sementes, plantadas com o mesmo amor e a mesma esperança. Um legado que transcendia o dinheiro, transformando uma história de abandono em um ciclo de acolhimento. Vamos almoçar? Convidou Zuleide, colocando um braço ao redor dos ombros de Leonor. Fiz aquele feijão verde que a senhora gosta. Enquanto a família, a verdadeira família, formada por laços de amor e respeito, se reunia ao redor da mesa, Leonor ofereceu uma oração silenciosa de gratidão. Por cada pessoa presente, por cada lição aprendida, por cada desafio superado. A vida, como dizia seu pai, era mesmo como plantar roça no sertão. Imprevisível, por vezes cruel, mas sempre, sempre, oferecendo uma nova chance de florescer para quem tivesse a coragem de continuar plantando. E Leonor, aos 72 anos, nunca se sentira mais viva, mais determinada a plantar, cuidar e colher os frutos doces da dignidade reconquistada. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Dona Leonor tenha tocado profundamente seus corações. Histórias como esta nos lembram que a verdadeira família não é apenas aquela unida pelo sangue, mas principalmente pelo amor e pelo respeito mútuo. Se esta narrativa emocionou você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. A cada semana, trazemos novas histórias que exploram os desafios e triunfos da alma humana. Temos uma playlist especial com histórias de recomeços e superação que você pode acessar clicando no link à sua esquerda. E não deixe de compartilhar conosco nos comentários suas impressões sobre a história de Leonor, ou até mesmo experiências similares que você ou alguém próximo tenha vivido. Até a próxima história, onde mais uma vez navegaremos juntos pelas complexidades e belezas da vida.